Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento, meu Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Márcio, ao qual o Senhor tem usado, meu Pai, para poder trazer a Tua palavra, quer seja pregando, quer seja ensinando. Enfim, Senhor, o Senhor tem usado de misericórdia na vida dele e tem usado poderosamente. Ó Deus, que assim nessa noite seja de igual forma, meu Pai. Use ele para poder falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, queridos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Pedi aqui o... joia. Livro de Atos dos Apóstolos, queridos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o verso de número 12, mas eu gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta. Nós vamos ler algumas outras passagens em seguida. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 12. Para iniciarmos, amados, nós estamos no segundo domingo do mês, e para nós aqui da Igreja Assembleia de Deus de Itapuã, nós reservamos o segundo domingo de cada mês para realizarmos assim o nosso culto de missões. Deixa eu só prender aqui o microfone, que aí ele me prende também, eu não fico andando, senão a gente fica nervoso e começa a andar. E como todo segundo domingo do mês nós separamos, e dedicamos assim como um culto de missões, é o culto onde nós refletimos na palavra de Deus sobre a necessidade de cada um de nós como crentes no Senhor Jesus, de nos engajarmos na obra do Senhor, de entendermos o chamado de Deus para as nossas vidas. Livro de Atos dos Apóstolos, então, capítulo de número 12, verso de número 12, diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognonimado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Verso 25, Barnabé e Saulo, cumprida a missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Capítulo 13, verso 5. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e tinham também João como auxiliar. Verso 13, capítulo 13, verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Amém. Queridos, até aqui, por enquanto, gostaria que os irmãos permanecessem com suas Bíblias abertas aí no livro de Atos dos Apóstolos. Como eu disse, amados, hoje é culto de missões, e nós vamos pensar então sobre a obra missionária, sobre lições acerca da obra missionária, olhando agora para a vida de um missionário, que o Novo Testamento nos destaca, que é a vida de João Marcos. João Marcos, ele é primo de Barnabé, ele é parente próximo de Barnabé, ele se destaca então como um missionário aqui no livro de Atos dos Apóstolos e no contexto do Novo Testamento. Nós vamos pensar então nessa noite sobre alguns acontecimentos na vida de João Marcos e trazer isso para a obra missionária, e trazer isso para as nossas vidas e para os dias de hoje. Nós começamos o texto aí no capítulo 12, verso 12. Se os irmãos se recordam bem, quem estava domingo passado vai se lembrar que o pastor Sidraque pregou domingo passado no capítulo 12 aqui do livro de Atos, na história de Pedro, do livramento miraculoso, espetacular, extraordinário da intervenção de Deus na vida de Pedro, livrando ele da prisão e livrando ele da morte. E quando Pedro ele sai da prisão,
ele vai a uma casa onde ali a igreja havia costume, a igreja em Jerusalém costumava se reunir. Ele vai a um lar, ele vai a uma casa, que é a casa de Maria, que por sua vez é a mãe de João Marcos. E Pedro então chega ali naquele local onde diz que os irmãos estavam se reunindo e oravam, né, na casa de João Marcos em Jerusalém. E o texto também diz no verso 25 que Paulo e, na verdade, Barnabé e Saulo, eles haviam vindo da cidade de Antioquia, trazendo donativos, trazendo oferta, trazendo recursos para a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, nesse momento, passava por vamos dizer assim, por um aperreio, né? Precisava de alguma assistência, e Barnabé e Saulo, eles vêm de Antioquia, levam esses donativos, trazem essas ofertas até a igreja de Jerusalém, e terminado este momento, eles pegam a João Marcos, que estava em Jerusalém, levam com eles agora para a cidade de Antioquia. E aí nós chegamos então no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ter a descrição ali então do início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. E o texto bíblico nos diz então em Atos 13, verso 5, aliás, o verso 4 diz assim, que enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aí o verso 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Então, só para a gente situar aqui na história, João Marcos, ele era judeu, ele morava em Jerusalém, havia uma igreja que se reunia então na sua casa. Barnabé e Saulo vêm de Antioquia, trazem ofertas à igreja em Jerusalém. Naquele momento, Jerusalém passava por algumas dificuldades. Depois dessa missão realizada ali, eles pegam a João, que está em Jerusalém, leva com eles até Antioquia, a igreja que estava estabelecida na cidade de Antioquia. E quando eles estão ali, Deus, de forma muito especial, revela à igreja em Antioquia que Barnabé e Saulo agora deviam ser separados para uma obra a qual o Senhor estava chamando. E ali então se dá início à primeira viagem missionária de Paulo, aos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. E nos diz então, verso 5, que João Marcos vai com Paulo, vai com Barnabé nessa primeira viagem como um auxiliar, como um ajudante, como, se a gente fosse trazer para os nossos dias de hoje, como um seminarista, né? João Marcos agora está na companhia de Barnabé e Saulo agora, como esse auxiliar, como esse ajudante, como esse seminarista. O verso 5 nos diz isso. Mas aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, a nossa primeira lição vai estar aqui no verso de número 13, quando diz: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Pronto. A viagem missionária começou no capítulo 13, verso 4. Está indo Paulo, está indo Barnabé, João Marcos está na companhia deles, como auxiliar, como ajudante. Eles vão passando em algumas cidades, eles vão pregando em algumas sinagogas, eles vão anunciando o Evangelho. Só que quando chega na região, na cidade de Perge, na região da Panfilha, o texto bíblico diz então que João, ele se separou deles, se separou de Paulo, se separou de Barnabé, seu primo, e ele voltou para Jerusalém. Lembrando que ele morava em Jerusalém. Ele retorna para casa, no meio do caminho ali, no meio do acontecimento ainda da primeira viagem missionária. Então, é o primeiro destaque aqui, que ele se apartou e ele voltou para casa. Você pode perguntar assim, por que ele voltou? É a pergunta que normalmente quando a gente lê o texto a gente se faz. Por que João Marcos voltou? Sendo honesto com os irmãos queridos, a Bíblia não diz. A Bíblia não apresenta o motivo pelo qual ele voltou. A gente pode fazer algumas considerações, a gente pode fazer algumas conjecturas, mas de fato em nenhum lugar do Novo Testamento diz exatamente o motivo porque João Marcos, naquele momento, ele se afasta, ele abandona aquela equipe missionária, ele abandona, né, o seu primo Barnabé e a Saulo e volta para sua casa em Jerusalém. A gente pode pensar aqui, talvez, né, conjecturar algumas coisas, mas não vamos passar de conjecturas.
Talvez houvesse aqui ainda alguma dificuldade em relação ao anúncio do Evangelho aos gentios. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, foi um ponto crítico de alguns desgastes, foi o fato de que vamos anunciar ou não o Evangelho àqueles que não são judeus. E à medida que nós anunciamos e eles se convertem, o que nós vamos fazer com eles? Vamos ensinar a eles todos os costumes judaicos ou não vamos? E esse, para a gente hoje, parece um ponto assim que não faz muito sentido, mas para a época foi um ponto de bastante tensão, né? Nós vamos ter no capítulo 15 do livro de Atos, um pouquinho mais à frente, a reunião dos apóstolos e dos presbíteros agora em Jerusalém, como um grande concílio, como uma grande a reunião agora de governo da igreja, e falar, vamos decidir o que a gente vai fazer agora quando um gentio, quando um não judeu se converter à fé cristã, o que nós vamos de fato ensinar a eles, se vamos exigir ou não os costumes judaicos. E a decisão foi que de fato isso não iria acontecer. Talvez aqui tivesse sido um problema mais teológico, eles estão anunciando cada vez mais o Evangelho àqueles que não são judeus. Talvez, queridos, a gente pudesse pensar que não agradou a João Marcos, que passo a passo o apóstolo Paulo, ele foi assumindo a liderança dessa equipe. Acompanhe comigo, é interessante perceber que quando Lucas, que é Lucas que escreve o livro de Atos, e ele vai relatar, né, ele vai construindo a história aqui para a gente, ele diz, lá no verso 25 do capítulo 12, ele fala, Barnabé e Saulo. Barnabé é colocado primeiro na descrição. Atos 13, verso 1, Barnabé mais uma vez é citado antes de Saulo. Atos 13, verso 2 diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo. Mais uma vez Barnabé é citado antes de Saulo. E o que nos dá a entender a descrição de Lucas é que, a princípio, quem está à frente dessa equipe é Barnabé. Mas é interessante perceber também que, ao ler o livro de Atos, do capítulo 13, do verso 13 para frente, toda vez que Lucas vai fazer menção a essa equipe, ele fala, Paulo e seus companheiros. Ou seja, Lucas, ao narrar a história, ele mostra que de alguma forma Paulo foi tomando a dianteira dessa equipe. Talvez João Marcos não tenha se agradado disso. Talvez João Marcos não tivesse estado bem quando eles chegam a Perge da Panfilha, e Perge da Panfilha, a região da Panfilha era um lugar economicamente muito pobre naquela época. Talvez ali passaram alguma dificuldade financeira, e João olhou a situação e falou assim, não, lá em casa, lá em Jerusalém, lá na casa de minha mãe, está tudo certinho, tudo bonitinho, eu não vou ficar aqui passando aperreio, não, eu vou voltar. Talvez, querido, ele simplesmente tenha sentido saudade da casa, da família, daqueles que ficaram. Digo isso, são todas conjecturas, porque de fato a Bíblia não relata o motivo porque João Marcos voltou. A Bíblia diz que ele, em dado momento da viagem, ele se apartou e ele retorna para casa. E eu fiquei pensando, e nos nossos dias, amados, quais são os motivos alegados pelos missionários que, entendendo um chamado, uma vocação de Deus, partem, saem das suas igrejas locais, saem das suas comunidades onde foram criados, onde se estabeleceram, vão a outros lugares, e porque antes do tempo que foi proposto inicialmente retornam, um retorno prematuro, um retorno agora que não se esperava. Nos nossos dias, quais seriam as razões desse retorno? Pensando nisso, eu dei uma olhada, fui consultar quem sabe, olhei então o site de duas agências missionárias de respeito. Uma delas é a Comiban, é a Cooperação Missionária Ibero-Americana, é uma agência de missões focada na evangelização dos países de língua latina no continente americano. E lá no site oficial, no institucional deles, tem um texto falando sobre os motivos nos nossos dias porque os missionários têm retornado, porque aqueles que ainda de forma prematura, com pouco tempo ainda no campo missionário, tomam uma decisão de retornar. Eles citaram vários motivos, eu vou citar apenas alguns. O primeiro deles ficou citado, são as expectativas irreais.
e a rejeição das pessoas. O que é uma expectativa irreal? Vou ilustrar, querido. Quando você está no seminário, quando você passa 4 anos ali, ouvindo, sendo ensinado, e quando você sai do seminário, você vai para o campo na primeira vez, você age assim, você se sente assim, fala assim, poxa, eu vou pregar e as pessoas, rapidamente elas vão se converter. Parece que o primeiro sermão que você vai pregar vai ser igual o sermão de Pedro lá em Atos 2, né? É 3.000 assim, ó, é de monte. Isso é uma expectativa irreal. É achar que as coisas vão ser de uma determinada maneira, quando chega na realidade, no vamos ver, é bem diferente. É receber a rejeição e a oposição das pessoas. Muitas vezes a gente não está preparado para isso, mas pela palavra de Deus, queridos, nós podemos ter 2 certezas quando nós anunciamos o Evangelho. A primeira delas, sempre haverá quem crer. Sempre haverão aqueles que serão tocados, sempre haverá aqueles que serão convencidos do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo, e entregarão suas vidas a Cristo, mas sempre haverá aqueles que vão se opor, sempre. Quando nós lemos Atos 13, quando eles chegam aqui, logo no comecinho, quando eles chegam, no verso de número 6, à ilha de Pafos, já há um certo judeu, né, chamado Bar Jesus, que se opõe à pregação de Paulo. A viagem missionária mal começou, eles estão num dos primeiros locais ainda, e o texto em Atos 13 vai destacar ali a oposição que esse mágico vai fazer à pregação do Evangelho. Mas continuando, do site então dessa agência missionária citou expectativas irreais, a rejeição das pessoas. Um segundo motivo, as motivações incorretas. O que seria isso? Nós podemos tomar decisões corretas. Eu vou me envolver com a obra missionária, eu vou lá anunciar o Evangelho em tal lugar, mas a motivação ser errada. A decisão externa foi certa, mas a motivação, aquilo que me leva a tomar tal decisão, estava equivocada. Não, eu vou para lá porque, a minha casa é cheia de problema, a minha família é toda complicada, é um jeito de eu escapar aqui. É um escape. É uma decisão correta com uma motivação equivocada. Quando chega lá diante da realidade do campo missionário, isso causa um retorno prematuro. Outros motivos apresentados ali pelo texto, né, dessa missão diz que são as enfermidades, a velhice, a falta de apoio emocional, financeiro, a própria mudança política de alguns países que interferem na obra missionária, as crises emocionais severas. Consultei então um outro site, uma outra missão muito respeitada nos nossos dias, que é a missão CEPAL, ver se eles diziam algo a respeito, e eles têm uma estatística, eles fizeram, né, uma estatística de campo com aqueles que retornaram prematuramente, com aqueles missionários que voltaram do campo antes do previsto. E eles fizeram então entrevistas com um grupo desses missionários e chegaram a uma conclusão, que 62% alegavam dificuldades financeiras para permanecer no campo missionário. Você fala assim, pastor Márcio, onde é que o senhor está querendo chegar? Onde estou querendo chegar que não é difícil de acreditar nessa informação. Sabe por quê, querido? Porque nós, de modo geral, quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, sabe qual a primeira coisa que a gente corta? Dá um chute aí. A primeira coisa que a gente corta é a oferta de missões. Depois a gente corta uma oferta alçada, daqui a pouco a gente corta o dízimo. O negócio ficou feio, apertou, a gente vai cortando. E aí então, quando a agência de missões CEPAL destaca que o maior motivo, a falta de suporte financeiro, ser apontado como o maior motivo de retorno prematuro daqueles que foram para o campo, em outras palavras, é dizer o seguinte: eles foram enviados por uma igreja, enviados por uma agência, eles tinham mantenedores que estavam certos com eles, mas em um dado momento, aquele recurso falhou, aquele recurso faltou, e eles retornaram. Pastor, foi o motivo de João Marcos? Não sei, mas é interessante perceber que João Marcos, ele retorna, e é interessante perceber que nos nossos dias também há uma parcela daqueles que foram enviados por suas igrejas, que foram enviados por organizações missionárias, por agências de missões,
que foram enviados, então convictos, mas num determinado momento, ainda de forma rápida, de forma prematura, retornam. Mas parte desse retorno por causa da falta da assistência daqueles que ficaram. E aí nós vemos a importância, irmãos, daquele, como disse na descrição de William Carey, quando ele é desafiado à obra missionária, ele diz o seguinte: olha, ir às missões é como descer um grande buraco, mas ele diz, eu vou, mas se vocês ficarem segurando as cordas. E aqui, amados, nós estamos segurando as cordas. Aqui, amados, nós estamos segurando as cordas do Nadson e da sua família. Nós estamos aqui segurando as cordas do Everton e da sua família, que estão num lugar onde, neste momento, nós não podemos estar. Estão ali sendo desafiados a anunciar o Evangelho no sertão nordestino. Nós estamos aqui literalmente segurando essas cordas. Eles desceram, eles foram ao local onde nós não podemos ir neste momento, mas ficamos aqui certos, ficamos aqui comprometidos desse auxílio, desse apoio e de manter esse trabalho. Então aqui João Marcos, ele retorna. Nós não sabemos o motivo, mas nós sabemos o porquê que retornam nos nossos dias. Mas a história vai continuar. Aqui nesse primeiro ponto eu quero refletir com os irmãos, queridos, sobre nós. Enquanto agora aqueles que estão nos bastidores, enquanto aqueles que ainda nós não estamos na linha de frente, mas as nossas orações, o nosso apoio emocional e os nossos recursos financeiros são essenciais para aqueles que estão lá à frente, para aqueles que tomaram a linha de frente. Eles não podem se sentir lá sozinhos, eles não podem se sentir lá desamparados, eles não podem se sentir lá como que, opa, enviamos e acabou a história. Cada um, te vira aí. Não, queridos, nós temos um papel importante, nós temos um papel fundamental de sermos agora esse amparo emocional, de sermos agora essa coluna agora de apoio, de incentivo, dizer, opa, aconteça o que acontecer, nós estamos aqui. Estamos a certa distância, mas nós estamos aqui, vocês podem contar conosco. João Marcos voltou, a história continua, ele retorna. Por que João voltou? Não sabemos, a Bíblia não diz. Atos 13 e 14, a viagem missionária de Paulo e Barnabé continua, eles não param, eles dão seguimento, eles continuam na sua viagem missionária. Ela se encerra, finalzinho do capítulo 14, eles vão a Jerusalém, porque acontece então essa reunião de todos os líderes da igreja naquela época, são os apóstolos e presbíteros se reunindo num concílio em Jerusalém. Os irmãos podem ler em casa essa reunião, é Atos 15. Finalzinho do capítulo 15, abra sua Bíblia, querido. Atos 15, verso 36. Terminou aquela reunião, aquela liderança da época chegaram a uma conclusão direcionada da parte de Deus, dizendo o seguinte: olha, quando os gentios, quando aqueles que não são judeus se converterem a Deus, nós não vamos impor a eles os costumes judaicos. Nós vamos ensinar a eles a fé em Cristo Jesus. Nós vamos ensinar a eles o arrependimento de pecados. Nós vamos ensinar a eles a se absterem da contaminação deste mundo. Mas nós não vamos ensinar a eles os costumes do nosso povo. O costume judeu, eles não são judeus, eles não têm que observar esses costumes. Terminou esse concílio, terminou essa reunião, o que acontece? Vamos ler aí, amados. Atos 15, verso 36, diz o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Trocando isso aqui, amados, em miúdos, terminou aquela grande reunião em Jerusalém. Paulo olha para Barnabé e fala assim: Barnabé, nós já pregamos o Evangelho em várias cidades na Galácia. Nós precisamos lá rever esses irmãos. Nós precisamos ir lá agora aquecer a fé desses irmãos mais uma vez.
e passando depois da Galácia, a gente precisa dar uma espichada assim, um tanto mais longe, que a gente não foi ainda na nossa primeira viagem. Vamos fazer isso de novo? E aí Barnabé olha para ele, tudo certo, nós vamos então, está tudo certo. A gente viaja de novo, a gente passa pelos Gálatas, depois a gente segue mais à frente, chega lá na Macedônia, chega lá na Grécia, está tudo certo. Aí Barnabé vira e fala assim, mas tem um negócio, o que é? Nós vamos levar João Marcos conosco. Opa! Paulo olhou a situação e falou assim, não, nós não vamos levar a João Marcos conosco, porque não é justo, não é razoável, não é prudente a gente levar de novo aquele que na primeira viagem, ele foi uma distância conosco e depois ele se apartou, ele se afastou, a gente não vai correr esse risco não. A gente não vai correr o risco dele abandonar o objetivo da viagem mais uma vez. E aí Barnabé fala, não rapaz, não vamos por esse caminho não, nós vamos dar uma segunda chance para o rapaz, nós vamos apoiá-lo, ele vai seguir, o negócio vai ser diferente. Só que o texto bíblico diz, amados, que entre Barnabé e Saulo não conseguiu se chegar a um consenso, o que eles fariam a respeito de João Marcos. É interessante, irmãos, que como nós não sabemos o motivo pelo qual João voltou na primeira viagem, não dá para dizer quem é que estava certo entre Paulo e Barnabé. Talvez a gente olhe para o texto e pense assim, Paulo está sendo zeloso. Como é que vai levar o camarada, rapaz? O cara desanima e volta. A gente não sabe o motivo pelo qual ele voltou. Então talvez Paulo estivesse sendo rígido demais, criterioso demais. Talvez a gente olhe para Barnabé e fale assim, não, Barnabé ele estava sendo misericordioso, Barnabé estava sendo compassivo com Marcos, estava tentando animá-lo mais uma vez, estava certo, mas a gente não sabe de fato porque ele voltou. Então Barnabé talvez estivesse sendo simplesmente complacente em excesso. Então não dá para dizermos, queridos, a um olhar para o texto aqui, de ir para quem tinha razão. Por quê? Porque nos falta a informação do porquê João Marcos voltou. Mas o que a gente tem, pastor Márcio? A gente tem aqui que a atitude de Paulo e de Barnabé eram diferentes em relação ao que nós fazemos com João Marcos. E eles não conseguiram chegar num consenso, e eles não chegaram no consenso a ponto de tomar a decisão. Olha, então Paulo vai escolher Silas e vai em uma direção, e Barnabé vai pegar João Marcos e vai na outra direção. Paulo e Silas vão para Síria e Cilícia, vamos para o lado de cá. Barnabé e João Marcos, nós vamos para Chipre, nós vamos para o lado de cá. Irmãos, eu acredito que não aconteceu aqui nem o que Paulo queria. O que Paulo queria? Paulo queria que todo mundo fosse com ele, com exceção de João Marcos. A gente tira João Marcos, todo mundo vai comigo, Barnabé, Silas, Lucas, vamos todo mundo junto. Do outro lado, também não aconteceu o que Barnabé queria. O que Barnabé queria? Que todos fossem com Paulo, mas todos mesmo, inclusive o João Marcos. Que fosse o Lucas, que fosse o Silas, que fosse ele, Barnabé, mas que o João Marcos também fosse. Não aconteceu nem o que Paulo queria, e não aconteceu nem o que Barnabé queria. Todos eles, eu creio que não ficaram plenamente satisfeitos com o desfecho da história. Mas, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha numa perspectiva agora, que Deus, Ele governa sobre todas as coisas, quando nós pensamos na soberania de Deus, e que Deus agora Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive desse momento conflituoso entre a liderança deste momento aqui, entre esses dois homens, tanto Paulo e Barnabé eram homens de temperamento forte, de crenças firmes, só que tinham opiniões distintas sobre como lidar com João Marcos. Quando nós olhamos numa perspectiva, amados, da soberania de Deus, do governo de Deus, nós pensamos o seguinte: antes era só uma frente missionária, eles iam em uma única direção, agora nós temos duas frentes missionárias. Um grupo foi em uma direção, o outro grupo foi na outra direção. Há duas frentes agora, eles se dividiram, mas agora há lugares que estão sendo evangelizados de forma concomitante ao mesmo tempo. E eu fico pensando no olhar, amados, de João Marcos, porque é ele que nós estamos pegando como exemplo principal nessa noite. E eu fiquei pensando na perspectiva dele, porque essa porta agora da segunda viagem missionária foi fechada. É de se acreditar que ele queria ir, porque senão Barnabé não insistiria.
para que ele fosse, mas essa porta é fechada. E é interessante, irmãos, que quando Deus ele nos fecha uma porta, é porque Ele quer que nós trilhemos por um caminho que talvez antes nós não estávamos cogitando, nós não estávamos conseguindo enxergar, nós não estávamos conseguindo ver. Pastor Márcio, vamos aplicar isso à obra missionária? Vamos trazer para nós. Vamos lá. Se a gente pensar como nós aqui, que estamos em Itapuã, e pensarmos sobre a obra missionária lá em Petrolina, a gente daqui pensando lá, nós vamos criar expectativas. Nós vamos criar assim, não, ó, em tanto tempo o Nadson vai dar conta lá, ó, em 6 meses vai acontecer isso, em 12 meses vai acontecer aquilo, em 1 ano e meio vai acontecer aquilo outro, em 2 anos vai ser assim, vai ser assado. Nós criamos nossas expectativas. Eles, com certeza, lá que estão, também criaram as expectativas dele. Ó, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, nós vamos fazer tal projeto, e vai ter esse e aquele resultado. Nós aqui criamos expectativas sobre o trabalho lá. Eles mesmos que estão lá, o Nadson e o Everton, que estão lá, também criam expectativas. Sabe como é, querido? É aquela coisa assim, você evangeliza o final de semana inteiro e a expectativa é domingo, ó, vai estar, ó, lá o lugar de culto vai estar assim, ó. Aí chega na hora, querido, não tem ninguém. Ou tem, como a gente costuma dizer, tem 2 gatos pingados. Queridos, tem situações que não acontecem, não acontecerão, nem do jeito que nós aqui projetamos sobre o trabalho em Petrolina. E tem situações que eles projetam lá, que nem da forma como eles consideram, de fato vai acontecer. Como de fato eu acredito que não aconteceu, nem como Barnabé queria, também nem como Paulo queria, mas Deus no seu governo, nós olhando de cima a história, agora há 2 frentes de trabalho. Uma segue numa direção, o trabalho proposto inicialmente, a outra agora segue em outra direção, direções quase que opostas, se a gente olhasse no mapa. Um segue numa linha, o outro segue em outra, e Deus tem ali então agora 2 equipes, anunciando o Evangelho ao mesmo tempo. Mas a história continua, e olhando ainda, eu quero que você olhe na perspectiva de João Marcos. Bom, Pastor Márcio, o que é que nós temos no livro de Atos depois disso? O que é que o livro de Atos dos Apóstolos fala de João Marcos depois dessa separação de Paulo e Barnabé? O que é que o livro de Atos fala de João Marcos? Nada. Não fala nada. Mas por que não fala nada? Porque Lucas, ele está na companhia de Paulo. Lucas faz parte da equipe que está com Paulo, e Lucas é o escritor do livro de Atos, então é óbvio, ele escreve o que acontece agora com Paulo e seus companheiros, que ele está ali como testemunho ocular, ele está ali vendo tudo que acontece no ministério de Paulo e seus companheiros, e ele está participando, e ele está escrevendo então o livro de Atos, registrando o que acontece com essa equipe missionária, com esse grupo de missionários. Ah, mas e o Barnabé e o Marcos que foram na outra direção? Pronto, Lucas não está com eles. Então não há registro mais no livro de Atos acerca de João Marcos. E aí eu quero pensar contigo, querido, que nesse momento, você vai pensar, mas e aí? Como é que a gente sabe da vida de João Marcos? O que deu com ele? Sumiu? Evaporou? Quando nós vamos ler as cartas de Paulo, Paulo faz menção a João Marcos em 3 momentos diferentes. Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 10, Paulo diz à igreja de Colossos o seguinte: olha, se Marcos for ter com vocês, sabe o que vocês fazem? Dá uma surra nele? Não. Vocês acolhem a ele. Escrevendo a Filemon, no verso de número 24, Paulo está dando uma lista dos seus cooperadores, e o primeiro nome que aparece na lista, ele diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, 2 Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo está na sua 2ª prisão em Roma, da qual ele vai ser morto ali. Ele escreve a Timóteo e fala: Timóteo, 2 Timóteo 4, 11, ele diz o seguinte: olha, quando você vier, você toma contigo a Marcos e traze-o até mim, porque me é útil. Então, queridos, com o passar do tempo,
nós percebemos que a postura e a relação de Paulo em relação a João Marcos mudou. Porque nós temos 3 citações claras de Paulo acerca de João Marcos, e todas as 3 citações são positivas. Todas as 3 citações, inclusive a última, ele diz: você traz contigo, Timóteo, você traz Marcos contigo porque ele me é útil no ministério. Está vendo como mudou lá de Atos 15, finalzinho do capítulo 15, né? Paulo fala: você não vai com a minha equipe. Depois Paulo está dizendo o quê? Você me traz Marcos, porque ele me é útil. Mas eu fiquei pensando, amados, eu fico pensando na história de João Marcos. Eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações com os irmãos. Pense você o seguinte: se nós formos fazer um recorte assim, de alguns momentos na vida de João Marcos, se a gente fizer o recorte apenas de Atos 13, verso 13, João Marcos é só aquele camarada que voltou. Ele foi, ficou um pouquinho, trabalhou só um pouquinho e voltou. A gente popularmente ia chamar ele de arregão. Voltou. A gente ia dizer, ia citar para ele o texto bíblico, dizer, aquele que pôs a mão no arado não é digno de olhar para trás não, viu? Se a gente pegar esse recorte da vida de João Marcos, ele vai ser simplesmente aquele que voltou atrás. Por qual motivo, não sabemos. Se era razoável ou não era, nós não sabemos. Se a gente pegar um outro recorte na vida de João Marcos, de Atos 15, 38, que é o momento quando Paulo se recusa a levá-lo na sua segunda viagem missionária, nós vamos ter um recorte agora de que ele foi recusado, que ele recebeu agora uma negativa. Olha, na minha equipe você não vai. Na minha equipe você não anda mais não. Se nós pegarmos apenas esse momento na vida de João Marcos, nós vamos ter esse recorte da vida dele como aquele que foi recusado, como aquele que recebeu uma negativa e fala assim, não preencheu a prerrogativa não, tá? Não preencheu aqui os requisitos, não dá certo, capa fora. Se nós olharmos o restante do livro de Atos, nós vamos ver então, ou melhor, nós não vamos ver João Marcos sendo citado, e nós vamos entrar, vamos dizer assim, num anonimato sobre a vida de João Marcos nos evangelhos, no livro de Atos e com aquelas 3 citações de Paulo. Mas é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a história da igreja, os pais da igreja, o Papias, o Justino Marte, o Irineu, o Clemente de Alexandria, esse pessoal viveu na faixa aí de 140, 150 depois de Cristo, todos eles foram categóricos em dizer o seguinte, que João Marcos, esse João Marcos aqui, que a igreja congregava na casa dele em Jerusalém, que Paulo e Barnabé levam ele na primeira viagem missionária, que ele volta, que ele desiste, que depois tenta levar de novo e ele é negativado, assim, não, você não vai não, comigo você não vai não. Passa-se o tempo, e sabe o que os pais da igreja categoricamente afirmaram sobre João Marcos? Que ele foi o escritor do Evangelho de Marcos. E é interessante quando nós lemos a carta de Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, verso 13, a maneira como Pedro se refere a João Marcos, ele diz o seguinte, meu filho Marcos, de uma forma carinhosa, de uma forma afetuosa a João Marcos. Então eu quero fazer algumas aplicações com os irmãos, queridos, que se a gente pegar episódios isolados na vida de João Marcos, se nós fizermos alguns recortes, a gente vai ter uma impressão seguinte, é o cara que volta para trás, volta atrás, é o cara que arregou, é o cara que não deu conta. Se a gente olha um outro momento e fala assim, é o cara que foi considerado impróprio, é o camarada que foi recusado, que foi negativado num determinado momento. Mas se a gente olha, querido, o plano como um todo, o plano geral, eu vou te dar uma outra perspectiva sobre a vida de João Marcos. Sabe de quem João Marcos foi cooperador? Ele foi claramente cooperador no ministério de Barnabé, ele foi claramente cooperador no ministério de Pedro, e ele foi claramente cooperador no ministério de Paulo. Então pensa aí,
A EBD de João Marcos, quem dava aula era Barnabé, Pedro e Paulo. O sermão de domingo, ele ouvia, era de Barnabé, Pedro e Paulo. Os tutores dele, quem foi? Foi Barnabé, Pedro e Paulo. Era só gente grande, vamos dizer assim, do Novo Testamento. E quem ele coopera com o ministério é desses 3 homens. Com Barnabé, logo de início, seu primo. Depois, aparentemente, segundo a história da igreja, com Pedro, da onde então ele colheria todas as informações necessárias para escrever o Evangelho segundo Marcos. E depois, no final, Paulo está dizendo: olha, Marcos é meu cooperador. Dentre as 4 biografias da vida do Senhor Jesus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, possivelmente o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E quem escreve é esse João Marcos aqui. Irmãos, talvez alguém que está aqui nessa noite se enquadre nesse primeiro recorte da vida de Marcos, de um momento de que volta atrás em uma decisão, do momento em que abandona algo que julgou ser correto, do momento em que olha para trás e fala assim: vou voltar atrás nisso aqui, não vai dar não. Talvez, querido, você esteja vivendo algo semelhante ou algo parecido a este momento ali de Atos 13 na vida de João Marcos, onde a gente não sabe o que ele passou ali, mas ele olhou aquela situação e falou assim: vou voltar para a casa da minha mãe, vou voltar para Jerusalém, deixa esse pessoal aí. Talvez, amado, nessa noite, nesse momento, você esteja vivendo algo na sua vida que você talvez já tomou até tal decisão, falou assim: isso aqui, desisto, eu volto atrás nisso. Talvez, queridos, se você esteja vivendo um outro momento, pegando um outro recorte aqui na vida de João Marcos, um momento em que você quer fazer algo, onde você quer se engajar, você quer, não, rapaz, eu vou me envolver nesse negócio aqui, eu vou fazer tal coisa, eu me empolguei, vou me envolver nisso aqui, e alguém chegou e falou assim: não, você não vai não, isso aqui você não vai não. E aí você de alguma forma recebeu uma negativa, você se dispôs a fazer algo no reino de Deus, na obra de Deus, e alguém de alguma forma foi lá e te negativou, e você falou assim: eita, aí esvazia assim, igual quando a gente desamarra assim a boca do balão, você vai esvaziando, né? Mas eu quero te dizer, querido, que Deus, Ele não nos olha por recortes. Deus, Ele não nos olha e não nos vê assim por pedaços cortados da nossa vida. Deus, Ele olha de maneira maravilhosa, de forma espetacular, soberana. Ele nos olha como um todo, independente, presta atenção nisso, independente como você mesmo se vê em determinado momento. Eu acredito que João Marcos não estava se vendo de uma maneira boa não, quando ele em Atos 13 ele volta. Eu tenho certeza que o sentimento que vem depois da decisão não foi boa. Talvez frustrado, talvez arrependido, talvez chateado com alguma coisa. A maneira como ele se via não determinava a maneira como Deus o via. A maneira como João Marcos também, querido, foi visto em Atos 15:38 por Paulo, quando Paulo fala: não, você não vai não. Também, de fato, não é a maneira como Deus via João Marcos num todo, em todas as circunstâncias da sua vida. E aqui, queridos, nós temos, quando a gente olha os outros indícios da vida de João Marcos, na Bíblia e na história posterior dos pais da igreja, nós vemos então um homem que cooperou com o ministério de 3 homens extraordinários: Barnabé, Pedro e Paulo. Nós vemos então que ali com o registro histórico, com o testemunho histórico dos pais da igreja, é atribuído a eles sem questionamento, o fato de ter escrito o Evangelho de Marcos, de ter escrito ali um testemunho, uma biografia autorizada pelo próprio Deus, acerca da vida do Senhor Jesus. E eu quero lhe dizer, querido, nessa noite, que independente de qual recorte, de qual momento da sua vida você possa estar vivendo hoje, isso não te define. Isso não te define.
as dores, os sofrimentos, a recusa, algum desentendimento, algum problema, alguma angústia, alguma negativa de alguém, isso não define a sua vida e o seu ministério, como não definiu a vida e o ministério de Marcos. Ah, pastor, mas a vida e o ministério de Marcos é cheia de altos e baixos. E eu pergunto, e a gente é diferente, queridos? A nossa vida não é cheia de altos e baixos. Aí a gente sai daqui num culto hoje maravilhoso, a gente sai ali com a sensação de que vai ganhar o mundo. Vai pregar o evangelho, vai ser igual a pregação de Pedro, 3.000 se convertem numa tacada. Da segunda-feira de manhã, os problemas vêm tudo de novo na gente. A gente se parece com João Marcos em Atos 13, eu vou largar esse negócio de mão, vou abandonar esse negócio aqui, porque nós somos cheios de altos e baixos. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você está num momento onde que talvez se assemelhe a Marcos ali, a João Marcos, num momento de desistência, num momento de olhar e falar assim, eu vou voltar atrás nesse negócio, eu não vou continuar nisso não. Ou se você está num momento onde você se propôs a fazer algo e houve uma recusa, houve uma negativa, fala, você não vai. Eu quero te dizer, querido, isso não define a sua vida diante dos olhos de Deus, não define o seu ministério. Por maior momento de desamparo que você possa sentir, por maior dificuldade que você possa estar enfrentando na sua vida hoje, por mais falta de saída que a gente enxergue em determinados momentos da nossa vida, isso não nos define diante do olhar de Deus. E aí, amados, o que a gente faz da nossa vida? A gente faz o que João Marcos fez, querido, a gente continua, a gente prossegue, a gente é levantado de novo por Deus, é reanimado de novo por Deus, agora, como se diz, tem o tanque agora cheio, reposto de novo da parte de Deus, e continua novamente. Vai ter altos e baixos, a coisa vai para cima, vai para baixo, a gente desanima, a gente se reanima de novo em Deus, e a gente continua, e quando a gente parar e olhar para trás, querido, já foi feito muita coisa, porque a graça de Deus nos acompanhou, e a graça de Deus nos fortaleceu. Então eu quero terminar, querido, com essa palavra nessa noite, tanto em relação à obra missionária, você não desanime em se envolver, que você não desanime em contribuir, que você não desanime, pastor, eu estava ali hoje no bazar ali e não vendi nada. Está tudo certo, querido, o Atos 13, o negócio está ruim, você fala, eu não vou vir mais, eu não levo jeito para esse negócio, está tudo certo, querido, continue lá. Pastor, eu me propus em fazer tal coisa, mas não fluiu bem, eu fiz tal e tal coisa de artesanato aqui, coloquei para vender, eu não vendeu um, eu ia dar para missões, não tem problema não, querido, continue, independente, querido, da situação, esses recortes não definem a sua vida e o seu ministério, então continue, renove as suas forças em Deus, renove o seu ânimo em Deus, e continue. E aí, queridos, nós vamos perceber no decorrer do tempo, como Deus, na sua misericórdia, Ele se agrada em usar o seu povo, usar a sua igreja. E aí depois nós olhamos para trás e falamos assim, eu pude participar de algo tão maravilhoso, que é a obra do Senhor nessa terra, eu pude contribuir, eu pude abençoar de alguma maneira o trabalho lá em Petrolina, eu pude abençoar de alguma maneira o trabalho missionário que está sendo feito em outro país, olha, eu me envolvi, eu intercedi, eu orei, eu contribuí, eu fui numa viagem missionária, eu doei minhas férias, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque a graça de Deus, amados, Deus na sua bondade, Ele faz uso das nossas vidas, até mesmo momentos que a gente vai falar assim, não vou voltar para trás, não, me disseram que eu não estou adequado para isso. Querido, essas situações não te definem diante do olhar de Deus. Se volte para o Senhor, renove as suas forças em Deus e se coloque à disposição da obra do Senhor, porque como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar neste momento? Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu santo nome nessa noite, Pai. Queremos render graças ao Senhor, Pai, porque
uma tarefa tão tremenda, Pai, foi colocada nas mãos do Teu povo, Pai, da Tua igreja, nas nossas mãos, Pai. Nós, Senhor Deus, que por muitas vezes somos vacilantes, Pai. Ó Deus, que por muitas vezes, Pai, parecemos que estamos numa gangorra, Pai, emocional. Ó Deus, mas aprove o Senhor nos usar, Pai. Aprove o Senhor, Pai, usar o Teu povo, usar a Tua igreja. E dar a nós a tarefa, Pai, de que Teu Evangelho chegue a lugares que ainda não chegou, Pai. Chegue a ouvidos que ainda não ouviram. Chegue, Pai, na presença de pessoas que ainda não receberam da Tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos sair daqui renovados pelo Senhor, Pai. E se há algum problema individual, se há algum problema pessoal, Pai, nos assemelha ali com os momentos da vida de João, Pai. Pedimos que pela Tua graça o Senhor nos ponha de pé, Pai. Que pela Tua graça o Senhor nos renove, Pai. Que pela Tua graça, Senhor, possamos nos enxergar da maneira como o Senhor nos enxerga, Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós assim oramos, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos, pastor Ruggiero. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Queridos, enquanto as crianças vão vir para cá, eu peço que elas, por favor, já caminhem para aqui para o altar. No término do culto, nós teremos uma cantina, tá? Estrogonofe, R$12. Vamos estar juntos ali para que a gente possa conversar, conhecer uns aos outros. E a vocês que nos visitam nessa noite, eu peço a delicadeza que vocês segurem um pouquinho. Geralmente o nosso culto acaba 8h30, mas hoje, por conta de vários eventos aqui, extras, a gente vai precisar estender um pouco mais e as crianças vão estar cantando para poder encerrar esse culto nessa noite. Amém? Glória a Deus. É também a conclusão da EBF que elas tiveram. Então vou pedir por gentileza que elas venham com certa celeridade aí. Me ajudem, por favor. Oi. Oi, oi, oi. Oi. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém?
Nós aprendemos na EBF sobre o poder de Deus. E dos 2 louvores que nós cantamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder de Deus para vocês. Saudos irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje nós estamos cantando mais 2 músicas que nós cantamos hoje de dia e ontem. Eu conto 2, eu conto 3, eu conto 4, eu conto 5, eu conto 6, eu conto 7, eu conto
4, conto 5, eu conto 6. Eu conto 7, eu conto 8, eu conto 9. Eu conto 10, qualidade de Deus. Eu conto 2, eu conto 3. Eu conto 4, conto 5, eu conto 6. Eu conto 7, eu conto 8, eu conto 9. Eu conto 10, qualidade de Deus. 10, qualidade de Deus. 4, ele é bom. 5, ele é fiel. 6, ele é o dono do céu. 4, ele é bom. 5, ele é fiel. 6, ele é o dono do céu. 6, ele é o dono do céu. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Eu conto 4, conto 5, eu conto 6. Eu conto 7, eu conto 8, eu conto 9. Eu conto 10, qualidade de Deus. Eu conto 2, eu conto 3. Eu conto 4, conto 5, eu conto 6. Eu conto 7, eu conto 8, eu conto 9. Eu conto 10, qualidade de Deus. 10, qualidade de Deus. 7, ele é santo. 8, ele é lindo. 9, soberano. 7, ele é santo. 8, ele é lindo. 9, soberano. 10 é Deus, ele é Deus. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Eu conto 4, conto 5, eu conto 6. Eu conto 7, eu conto 8, eu conto 9. Eu conto 10, qualidade de Deus. 1, eu conto 2, eu conto 3. Eu conto 4, conto 5, eu conto 6. Eu conto 7, eu conto 8, eu conto 9. Eu conto 10, qualidade de Deus. 10, qualidade de Deus. 10, qualidade de Deus. 10, qualidade de Deus. Ele é tremendo, perfeito, eterno. Ele é bom, fiel, dono do céu. Santo, lindo, soberano e Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos todos juntos aqui, vamos orar. As crianças, vamos se juntar aqui. Irmãos, assim, eu fico... Só está faltando agora um guitarrista e um baixista, né? Teens, né? Na verdade, kids, né? Que os irmãos são uma bênção. Mas olha que coisa maravilhosa. Ontem foram eles que fizeram o louvor, hoje, né? Então é uma bênção. As nossas crianças são cheias de dons, são criadas na casa do Senhor. Então aqui com certeza haverá pastores, haverá missionários, haverá cantores, né? O Senhor tem nos agraciado. Glória a Deus por isso. E também, irmãos, eu gostaria de chamar minha esposa para poder estar aqui comigo. Vamos encerrar o culto juntos. Afinal, né, ela, juntamente com uma equipe muito grande, irmãos, é mais de 30 pessoas, né, diretamente, indiretamente, né, trabalharam na EBF. Foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção, né? E Deus, de fato, não é porque é linda, porque é minha esposa maravilhosa, né? Mas de fato ela tem um zelo muito delicado com o ministério infantil, né? Os irmãos sabem disso, eu só estou aqui afirmando aquilo que ela vem praticando e os irmãos já conhecem. Amém? Então vamos orar, irmãos, para que Deus guarde essas crianças. Amém? Nós precisamos que Deus guarde essas crianças. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua infinita misericórdia. Ó Deus, guarde cada família, meu Deus, que aqui está. Ó Deus, responda a oração dos teus filhos. Ó Deus, que essa palavra que foi pregada, meu Pai, que o Senhor reanime, ó Deus, aqueles que porventura ficaram no meio do caminho. Senhor, que o Senhor traga de volta, meu Pai, o fervor no coração em fazer a tua obra. Ó Deus, e que cada ministério, meu Pai, dessa igreja, ó Deus, também
caminhe, Senhor, com essa mesma força. Precisamos cuidar dos detalhes, meu Pai, porque afinal fazemos a um Deus que é 3 vezes santo e é digno de toda honra e de todo louvor. Senhor, então